E aí, galera do Reflexões, tudo bem com vocês? Vamos tentar aprender um pouco de matemática aqui com o chat GPT, ou então ensinar ele a fazer a matemática da forma correta. Vamos lá, eu preparei aqui uma função e vou fazer a seguinte pergunta para ele. Qual o valor do limite da função f de x igual, aí eu vou colocar aqui entre parênteses, 1 menos o cosseno de x dividido para x, quando x se aproxima de zero. Espero que a sintaxe esteja boa para ele. Essa é uma função muito explorada em textos e livros de cálculo, cálculo diferencial e cálculo infinitesimal para se calcular o limite e usa como pano de fundo o limite trigonométrico fundamental, né, que é o limite do seno de x sobre x é igual a 1 quando x tende a zero. Você faz algumas transformações trigonométricas aí nessa função, utiliza esse limite trigonométrico que eu acabei de citar, é bem conhecido, e a gente conclui que o limite dessa função é zero, tá? Mas vamos ver o que é que ele apronta para a gente aqui. Vamos lá. Tá aqui a pergunta. Para encontrar o limite da função, quando x se aproxima de zero, podemos usar uma das propriedades fundamentais do cálculo, que é... Ou seja, o que foi que ele fez aqui? Ele pegou o limite de 1 menos o cosseno de x dividido por x e aplicou aqui uma das propriedades do limite, né? O limite do produto é o produto dos limites. É isso que eu estou entendendo que ele fez aqui. Mas vamos ver. Ele multiplicou, acompanha a seta aqui do meu mouse, ele multiplicou e dividiu por seno, né? É aceitável, e reescreveu a função como seno de x dividido por x vezes 1 menos o cosseno de x dividido por seno x, e aplicou a propriedade do limite do produto, que é igual ao produto dos limites, né? Nessa primeira parte, sabemos que o limite de seno de x sobre x é igual a 1, tendo em mente que x tende a zero, e limite quando x tende a zero de 1 menos o cosseno de x dividido por seno x. O que foi que ele fez aqui? Eu acredito que ele multiplicou e dividiu, né, por 1 menos o cosseno de x, porque aqui, olha, observe, né, onde está o meu mouse aqui, nós tínhamos 1 menos o cosseno de x dividido pelo seno x. Essa primeira parte aqui, como nós já destacamos, o limite é 1, tá? Então aqui ele reescreve, multiplicando por 1 mais 1 menos o cosseno aqui, ó. Né? 1 menos o cosseno de x. Nossa, que coisa estranha que ele fez aqui. Vamos ver se a gente entende, né? 1 menos o cosseno de x dividido por seno x, 1 menos o cosseno, dividiu por 1 menos o cosseno de x aqui, e 1 mais o cosseno de x. Cadê o seno dele? Foi para onde? Nossa, que doideira, hein? Vamos ver aqui de novo. 1 menos cosseno de x dividido por seno x. Então, 1 menos cosseno no numerador. Ah, tá. O seno é... Nossa, tá bem estranho isso. Portanto, o limite da função f de x quando x se aproxima de zero é 2, o que está errado, né? Esse limite é zero, tá? Esse limite é zero. Vamos mais uma vez tentar entender o que foi que ele fez aqui. 1 menos o cosseno de x dividido por seno x. 1 menos o cosseno de x está no numerador aqui, está correto. Aí ele dividiu por 1 menos o cosseno de x e 1 mais o cosseno de x, e aplicou novamente a propriedade do limite do produto, né? Eu acredito que ele errou bem aqui, né? Porque 1 menos o cosseno de x vezes 1 mais o cosseno de x não é o seno de x. Não é o seno de x, não é? Pela identidade trigonométrica fundamental. É seno ao quadrado de x. Vamos ver aqui, deixa eu perguntar para ele aqui. Você tem, vamos ver, você tem certeza
que esse limite está correto. Vamos ver aqui se a gente buga ele. Vamos ver aqui. Peço desculpas pelo erro na minha resposta anterior. Na verdade, o valor correto do limite da função quando x se aproxima de zero é igual a zero. Agora sim, né? Tá certo. Mas ele afirmou que é zero, mas não está calculando, né? Ah, tá, ele está calculando aqui. Para verificar isso, podemos utilizar a regra de L'Hopital, que nos permite encontrar o limite de uma função quando a mesma apresenta, é o que a gente já sabe, né? Então, o que que ele faz? Ele pega o numerador e deriva, a derivada de zero é zero, a derivada do cosseno é menos o seno, né? Menos que mais aqui dá mais, dá o seno. E aí, simplesmente, ele deriva o x, que é 1, portanto, quando o x tende a zero, o limite é zero, né? Tá perfeito. Só que aí ele avançou um pouco, né? Ele já utilizou técnicas de derivação pela regra de L'Hopital. Portanto, o limite da função quando x se aproxima de zero é igual a zero. Agradeço por chamar a minha atenção para o erro, espero ter esclarecido a sua dúvida. Então, vamos lá, então. Deixa eu colocar mais aqui para ele. Você recorreu à regra de L'Hopital. Vou colocar aqui como ele escreve lá em cima, né? L'Hopital. Que utiliza derivadas. Tem como resolver corretamente usando identidades trigonométricas? Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente buga ele. Sim, é possível resolver o limite da função utilizando identidades trigonométricas. Uma das identidades trigonométricas que podemos utilizar e vamos ver o que é que ele fez aqui, senhor. Vamos lá. Comparar bem aqui, né? 1 menos o cosseno de x dividido por x, 1 menos cosseno de x dividido por x ao quadrado. Aqui ele multiplicou e dividiu por x, né? Observem que aqui temos x ao quadrado, significa que ele multiplicou por x, tá? E, portanto, 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado vezes x. Então, o limite de tudo isso é o limite disto daqui. E o que foi que ele fez aqui? Bem aqui, pessoal, olha, ele utilizou uma identidade trigonométrica que advém das fórmulas de senos e cosseno de arco duplo, tá? Bem aqui, ó. 1 menos o cosseno de x é a mesma coisa que 2 seno ao quadrado de x dividido por 2, tá? Eu vou colocar aqui na descrição a demonstração dessa identidade aí para vocês, tá? Dividido por x ao quadrado vezes x. Vamos lá, até aqui está correto, né? Em seguida, podemos dividir ambos os lados da expressão por x ao quadrado e multiplicar pelo termo 2, né? Então, o que foi que ele fez aqui pelo termo 2? Na verdade, ele reescreveu isso aqui, né? Olha. Ó, essa parte aqui ele reescreveu. Então, está sendo de x sobre 2 dividido por x sobre 2 ao quadrado, né? E o 2 está fora. Mas para onde foi o x? Né? Para onde foi o x? E ele vai fazer uma conclusão errada novamente. Agora, basta lembrar que a função seno possui um limite bem definido quando x se aproxima de zero. Isso aqui está correto, né? Ele está bem preparado para responder isso. Assim, podemos substituir x sobre 2 por t. Não precisava necessariamente fazer isso, porque aqui ele já tem o formato do limite trigonométrico fundamental, né? Ó. Só que, como eu disse, ele esqueceu esse x aqui, ó. Isso é fundamental na prova desse resultado. Vamos deixar ele seguir, né? Aqui, o limite, quando ele faz essa substituição, né, ele coloca naquela forma mais reduzida, um pouco mais simpática que a gente está acostumado, né, sendo de x sobre x ou sendo de t sobre t. Esse limite é 1, só que sobra esse 2 dele aqui, tá? Porque
certamente ele fez esse 2. Na verdade, esse 2 deveria estar para cá, né? Ó, na conta, certo? Olha, você pode colocar esse 2 aqui dividido por x ao quadrado, tá? Então, esse 2 sairia daqui, né? Sairia daqui. Mas tudo bem, o limite é 1. A grande questão é, ele esqueceu o x, ó. Ele esqueceu o x, porque precisamente quando a gente demonstra que essa função possui limite 1, a gente utiliza exatamente essa tentativa dele de fazer uma simplificação trigonométrica, mas ele pecou aqui porque ele esqueceu do x. Logo, o limite encontrado anteriormente estava correto, mas também podemos resolver utilizando identidades trigonométricas. Agradeço pela pergunta, espero ter ajudado. Mas ele errou duplamente, né? Vamos lá, deixa eu confundir mais ele aqui. Mas esse valor calculado anteriormente, vamos ver aqui o que foi que ele fez desde o início, né? Essa aqui foi a nossa pergunta. Quando ele resolveu para o L'Hopital, ele acertou, né? Mas aqui ele errou. Então, vamos lá. Mas esse valor calculado anteriormente está errado, pois o valor obtido, mas esse valor calculado anteriormente está errado. Vamos colocar assim. Pelo menos em comparação com o resultado obtido na regra de L'Hopital. E agora? Continuar brincando com isso aqui, né? Tá divertido. Peço desculpas novamente pelo erro. Minha resposta anterior foi um equívoco meu ao calcular o limite dessa função. Parece uma resposta bem pronta, né? Quando a gente diz que ele está errado. O valor correto do limite, como você mencionou, é zero, e a regra de L'Hopital é, de fato, uma forma correta de calcular o limite dessa função. Sendo assim, o limite dessa função, quando x se aproxima de zero, é zero. De zero é zero, como ele está afirmando aqui, né? Vamos ver o que foi que ele aprontou dessa vez. 1 menos o cosseno de x. Ele multiplicou e dividiu por 1 mais o cosseno. Tá? Só que quando ele faz isso, ele está esquecendo que quando ele multiplica por 1 mais o cosseno aqui em cima, embaixo, olha, aí você vai ter 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. Isso dá 1 menos cosseno ao quadrado. E pela identidade trigonométrica, você vai ter o seno ao quadrado, não o seno x. Né? Não seno x. Mais uma vez tem um erro dele aqui. E aí ele segue dizendo que ele pode aplicar novamente a regra de L'Hopital para calcular, ó, e esse limite é meio. E esse limite é meio, ou seja, ele parte de um erro, aplica a regra de L'Hopital. Eu acho que ele erra aqui na regra de L'Hopital novamente, ó, porque se ele for aplicar a regra de L'Hopital, derivada do seno é o cosseno, tá aqui, né? Porque ele fez essa transformação aqui equivocada. Mas mesmo assim, na sequência, ele também considera a regra de L'Hopital, mas ele errou, né? Porque para você aplicar a regra de L'Hopital numa determinação do tipo uma fração, uma função que seja fração, né? Você tem que derivar numerador e denominador pela regra de L'Hopital. Você não aplica a regra de derivação do quociente, você deriva diretamente numerador e denominador. Então aqui ele derivou o seno, que dá o cosseno, só que quando ele foi derivar x, que multiplicar 1 mais cosseno x, ele deveria fazer isso pelo produto, né? Pelo produto. Então, fazendo pelo produto, você deriva x, que é 1, e conserva 1 mais cosseno x, depois conserva o x e deriva 1 mais cosseno x. Então, está tudo errado de novo, né? É tanto que a resposta deu meio. No entanto, esse resultado não é o valor correto do limite da função, quando x se aproxima de zero. O valor correto é, como mencionado anteriormente, zero. Peço desculpas novamente pelo erro em minha resposta anterior e espero ter esclarecido a sua dúvida desta vez. Deixa eu colocar aqui para ele. Você está errando muito. Por quê?
Vamos ver. Ah, tá. Peço desculpas pelos erros em minhas respostas anteriores. Eu sou uma inteligência artificial que usa algoritmos para gerar respostas com base em um conjunto de dados. No entanto, em alguns casos, posso cometer erros ou fornecer respostas imprecisas. É importante notar que, embora eu tenha sido treinado com um vasto conjunto de dados, ainda existem limitações em meu conhecimento e capacidade de responder a todas as perguntas. Além disso, pode haver problemas técnicos, como bugs ou falhas na comunicação com o servidor. É isso aqui, eu já não tenho propriedade para dizer muita coisa a respeito disso, que possa contribuir para os erros. No entanto, estou sempre sendo atualizado e melhorado pelos desenvolvedores da Open Inteligência Artificial, OpenAI, a fim de reduzir a ocorrência de erros e fornecer respostas mais precisas e confiáveis. Agradeço pelo seu feedback e estou à disposição para ajudá-lo em qualquer outra questão que você possa ter. Deixa eu colocar aqui para ele. Como sugestão, colocar aqui, deixa eu ver. Bom, como sugestão, não. Você está cometendo erro em simplificar, em simplificações. É, você está cometendo erro, colocar aqui, né? Na tentativa de simplificar, eu já até estou errando aqui na digitação, de simplificar as expressões trigonométricas. Por exemplo, você está, você está afirmando que um menos o cosseno de x vezes um mais o cosseno de x é igual a seno x. Isso que ele está usando lá pelo que eu entendi nas explicações, né? Isso está errado. Vamos ver o que é que ele fala aí. Peço desculpas novamente pelo erro em minhas posteriores. De fato, a afirmação está incorreta e eu sinto muito pela confusão causada. A identidade correta é essa identidade obtida da fórmula da diferença do cosseno, que ah, ele já está usando algo pré-determinado para provar. Quer dizer, mesmo assim, ele está usando o cosseno do arco duplo, né? Não foi isso que eu quis dizer nesse momento. O que ele fez aqui para provar que isso aqui que é verdade, né? Isso aqui que é verdade, que é a identidade trigonométrica fundamental. Só que ele confundiu um pouco as coisas. Não sei se minha pergunta foi bem formulada, né? Ele chegou aqui o que não é verdade com essa afirmação, né? Porque aqui a gente tem somente o argumento x e por essa abordagem do cosseno do arco duplo, ele vai ter ele vai ter argumentos diferentes, ó, que é o cosseno de 2x. Aqui ele deveria colocar aqui o cosseno ao quadrado, seria um menos o seno ao quadrado. Enfim, ele confundiu de novo, né? Ele confundiu de novo. Deixa eu colocar aqui. Você pode tentar resolver novamente o problema proposto inicialmente com base nessas correções. Claro, com base nas correções, podemos tentar resolver novamente o problema proposto inicialmente. Quando x se aproxima de zero, que é o limite da função, quando x se aproxima de zero, pode ser resolvido usando a identidade trigonométrica correta mencionada. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui 1 menos o cosseno de x, né? Observe o meu mouse aqui, tá?
Aqui ele multiplica e divide por 1 mais o cosseno. E aqui ele já utilizou a minha observação, né? Que 1 menos o cosseno vezes 1 mais o cosseno, isso aqui é um produto da soma pela diferença, né? Vai dar 1 menos o cosseno ao quadrado, e 1 menos o cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então ele tem que, vamos ver aqui, aí ele separa, vai ficar com o limite do seno ao quadrado, e aqui seno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais o cosseno de x. O que foi que ele fez aqui agora? Novamente ele errou, né? Ele tentou simplificar, ele tentou pegar esse x e colocar aqui para dentro, ó. Mas esse x não está ao quadrado para ele colocar aqui para dentro, ou ele não simplificou corretamente, né? Ou seja, quando ele coloca esse x para cá, você teria que multiplicar por um x aqui, né? Multiplicando e dividindo por x, você vai ter x ao quadrado, esse x ao quadrado aqui entra, daí fica isso daqui, né? Sendo x sobre x ao quadrado, só que teria que ter um x aqui multiplicando, né? Então, então é isso, ele bugou geral nesse caso, né? Mas eu vou agradecer ele. Agradeço pelas suas tentativas, mesmo estando erradas. Sua única resposta correta foi o cálculo realizado utilizando a regra de L'Hopital. Logo na primeira tentativa, acredito eu. Pronto. Agora ocorreu um erro. Vamos ver que gera a resposta. Bom, mas enfim, pessoal, deixa aí suas impressões, né? Seu like, seus comentários. Quando ele utilizou a regra de L'Hopital, pelo que eu vejo, em alguns casos ele consegue resolver com eficiência utilizando a regra de L'Hopital, né? Outros ele deriva a regra de L'Hopital utilizando uma coisa totalmente fora do que é de fato a regra de L'Hopital, tá? Mas enfim, é muito legal, uma experiência muito boa trabalhar com o ChatGPT, mas com o devido cuidado, sendo orientado por um profissional que entenda dessa teoria, né? Pelo menos nessa brincadeira que a gente fez aqui, ele errou muito, né? Ele errou muito, ele errou mais aí de 90% das minhas, em relação às perguntas que eu fiz. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, deixa aí suas impressões, o que é que vocês acham de tudo isso aí. Valeu!